Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica, um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano. Vamos dar continuidade então, né? A nossa reflexão, nossa jornada de estudar não só a escatologia como um todo, mas agora a gente está mais concentrado aqui no livro de Apocalipse, né? E semana passada falamos do capítulo 9, ou até o capítulo 9, que é onde entra ali a sexta trombeta, né? Aliás, me parece que eu falei apenas até o verso 11. Se alguém anotou aí, me ajude, para que a gente possa estar exatamente dando continuidade. Não sei se o Luciano balançou a cabeça afirmando. Foi isso mesmo, meu amado? Então, ótimo. Então, verso 11, nós fomos até o verso 11 do capítulo 9. Eu anotei, pastor, até o verso 15. Fomos até o verso 15? Oi, Maneia, tá vendo aqui também, ó. Vamos lá. Maneia, bem-vinda, amada. Vamos juntos. Vamos lá. A paz, boa noite. Paz, boa noite, amada. Vamos lá, já abrindo a Bíblia, no capítulo 9. Mas até o verso 15 eu comentei. Acho que eu falei, né? Acho que eu falei alguma coisa. Então vamos lá. Nós estamos então na sexta trombeta, amados, né? Só para dar uma recapitulada, a trombeta ela diz respeito aos juízos parciais de Deus na história, tá? São juízos parciais de Deus. Então, quando vocês forem revisitar o livro de Apocalipse e lerem lá a trombeta, o que é essa trombeta? O que é a bendita trombeta? O que ela representa, né? O que ela significa? Então ela representa os juízos parciais de Deus nesse último momento da história humana, tá bom? Porque o livro de Apocalipse, até o capítulo 3, ele trata sobre a época, a era da igreja, né? Enquanto a igreja está atuante dessa forma que nós iniciamos desde a vinda do Espírito Santo, tá? Porque a igreja é inaugurada com a vinda do Espírito Santo, amados. Atos capítulo 2, ali nasce a igreja no sentido mais histórico, né? Falando de Jesus, ele morre e ressuscita, ascende aos céus e envia o seu Espírito ali em Atos capítulo 2, e aí ali começa então, historicamente, né? A igreja, ela é inaugurada, por assim dizer, tá? Então essa era da igreja que já dura 2000 anos, nós não sabemos quanto mais durará, né? Pode ser que daqui a poucos dias, ou poucos anos, ou poucas horas, quem é que sabe, acontece esse fenômeno, né, escatológico, que é o arrebatamento da igreja, né, o raptus da igreja, e aí começa então essa chamada tribulação ou grande tribulação, né, que é onde, a partir do capítulo 4 de Apocalipse, vai relatar. Então, assim, nessa linha de corrente escatológica que nós estamos seguindo, reiterando, não é a única possível, mas é o que nós adotamos, porque a gente precisa adotar uma para estudar. A gente poderia estudar todas elas? Sim, mas aí levaria muito tempo, né? Eu sugeri os livros, eu estou recapitulando isso porque de repente fugiu da mente de alguns de vocês. Os livros que eu sugeri, eles têm abordagem de um e de outra corrente, tá? Ou seja, a questão das correntes da teologia, o que acredita que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação, aqueles que acreditam que vão ser arrebatados depois, os que acreditam que vão ser arrebatados no meio da grande tribulação, né? Os pré, os mid e os pós tribulacionistas, tá? Então, os livros que eu sugeri, vocês conseguem estar aprendendo, né, de todas essas possibilidades, tá bom? Mas eu, infelizmente, preciso seguir uma, não é nem necessariamente a melhor ou a mais correta, porque nessa abordagem, amados, não existe nem mais correta e nem melhor, existem as possíveis, né? Na soteriologia também, que é a doutrina, o estudo da salvação, também existe aí 2 ou 3 correntes de interpretação, né? E elas são possíveis. Se são possíveis,
Amados, a Bíblia, ela não é um livro que ela fecha todos os assuntos, né? Ela não delimita alguns assuntos, alguns temas, algumas doutrinas, tá? Então a gente está lidando com aquilo que é superior à nossa capacidade humana. Nós só sabemos o que sabemos porque o Espírito de Deus é quem de fato nos vai iluminando, né? Vai nos dando o discernimento, o entendimento. Nessa nossa busca diante de Deus, nessa nossa busca na dependência do Espírito Santo, nessa investigação, junto com centenas e esses milhares de irmãos ao longo de 2000 anos que vêm se debruçando diante da Bíblia, escrevendo livro, é o que a gente vai tendo então as compreensões, mas tudo isso por causa que Deus assim nos proporcionou. Então é a graça de Deus. Então assim, a gente está falando daquilo que está muito para além da capacidade humana. Tá? Então, de fato, amados, algumas pessoas pensam assim, a teologia é ciência humana. De fato, a teologia ela é ciência humana concernente aos métodos, à didática, né? Essa investigação humana, sou eu, não é o anjo que está aqui. Né? Aí eu fico até assim, meio curioso, né? Que tem uns que dizem assim, eu não aprendo de homem, né? Eu só aprendo... Eu falo, meu Deus do céu, mas se você já participa de uma igreja, teu pastor é um homem, então... Tem que aprender de um homem, não tem como, de uma mulher, enfim, de um outro ser humano. Não aprende de homem, aprende de Deus. Quer dizer, até se o anjo vir, de repente o cara rejeita. Não, é de Deus. O anjo talvez não sirva, né? Tem umas loucuras, mas voltando. É uma ciência humana, é um esforço humano, só que é um esforço humano a partir do entendimento da graça. É um esforço humano no reconhecimento de que somos insuficientes para compreender o que chegamos a compreender. E tudo isso nós sabemos que é Deus que nos proporciona, não é? Então a teologia nos coloca de joelhos, a teologia nos faz buscar a Deus em oração, na dependência, a teologia faz com que a gente reconheça as nossas limitações. Então a teologia é algo que edifica, é necessário para a compreensão de Deus. E todo mundo faz teologia, amados. Qualquer cristão que abriu a Bíblia citou algo relacionado a Deus. Por exemplo, Deus é bom. Deus é bom. Nós estamos fazendo uma declaração teológica. Então, assim, todo cristão, querendo ou não, ele tem que recorrer à teologia. A pergunta é, essa é a teologia organizada, séria, bíblica, boa, edificante? Essa é a pergunta, né? Então tem uns irmãos aí que, sem entender o que está falando, fala porque de repente foi adestrado, né? Foi como um papagaio repete algo que ouviu, mas sem fundamento nenhum. Mas o que eu quero dizer é, nós estamos lidando então com algo que é muito para além da gente. E a gente está falando de um futuro, inclusive, né? Que nós ainda não vivemos. Então olha só, então só para a gente entender o que nós estamos buscando. É algo que é revelação de Deus para o futuro, tá? E aquilo que a Bíblia fala aqui, a gente tem que se limitar a um entendimento que nós alcançamos. Porque, amados, vocês podem ouvir outros professores, vão ouvir outros professores, outros ensinadores, lerem livros de teólogos aí e tal, e alguns deles vão afirmar coisas que, por exemplo, eu não tenho coragem. Não tenho coragem porque talvez entenda que é errado, é porque eu não tenho condição. Então tem teólogos aí que... onde eles vão nadando, eu não me arrisco de jet ski, mano. Eu me afogo antes. Né? Então, assim, eu quero ser fiel, leal às minhas, ainda que seja simples, minhas explicações, minhas aulas e o meu entendimento, mas pelo menos é um simples que eu me sinto seguro. Eu tenho responsabilidade sobre aquilo que eu falo para vocês, né? Esse é o meu compromisso, meu peso de responsabilidade por falar em nome de Deus. Eu tenho essa... Eu prefiro ser, aos olhos de algumas pessoas, não tão inteligente ou entendido, ou tão profundo, mas quero ser bíblico, né? Do que muitas vezes querer reinventar a roda, enfeitar o pavão, que o povo gosta, né? Quando os caras falam assim, uns negócios que falam, nossa, aí às vezes eu falo, nossa. Mas tudo bem, amados, capítulo 9, nós falamos então, aí até o verso 15, né? Segundo o Marciano nos confirmou. Agora eu quero voltar só aqui no verso 16, que eu acho que eu pulei então, se eu não falei isso na minha memória, se eu falei vocês me corrijam, mas aqui foi falado, ou melhor, João, ele ouviu falar, né? Porque ele estava ouvindo, ele estava vendo, Deus estava revelando coisas para ele no âmbito das visões, vendo, enxergando mesmo, tendo visões,
E ora ele ouvia também, né? Não é só via, era áudio e vídeo, amado. A revelação de Deus era audiovisual, tá certo? E é interessante aqui que no verso 16, ele diz assim, o número do exército dos cavaleiros era de 200 milhões e ouvi o número deles. Porque ele não tinha condição de contar 200 milhões, né, mano? Então, olha só. Então percebam que além de Deus abrir a sua visão e ele enxergar essa realidade, mas isso era uma realidade, tá? A visão é abstrata. Lógico, visão é abstrata, não é concreta, você não pega. Visão é abstrata. Mas não quer dizer que era fantasiosa, não quer dizer que era mito, né? Não quer dizer que era ficção, tá? É a realidade sendo aberta para o João na ilha de Patmos. Então, assim, Deus rasgou esse véu que há entre nossas limitações e a eternidade e a realidade. Amados, e se tem coisa que é real de verdade, é aquilo que é eterno. Eu vou fazer uma pergunta, se alguém puder responder, abrir o microfone e responder, tá bom? Se puder, se quiser também. Mas quando eu falo, por exemplo, caneca, vocês entendem que isso aqui é espiritual ou é material? Caneca, espiritual ou material? Para mim é material. Material, tá ótimo. Aí quando eu falo assim, caneca, isso aqui é concreto ou isso é subjetivo? Caneca, concreto ou subjetivo, amados? Não é pegadinha, nem vale nota. Pode falar o que vem na cabeça aí. Pô, mas isso aqui é mais fácil ainda. Vocês ficaram desconfiados por quê agora? Concreto. Concreto, isso. Vamos lá. O povo tá meio tenso aqui, né? Quando eu falo assim... Quando eu falo caneca e espírito. Caneca ou espírito? O que é concreto? Caneca ou espírito? Concreto é a caneca. Caneca, tá bom. Isso aqui então é concreto, então quer dizer que isso aqui é mais real do que o espírito? Sim ou não, Márcio? Não. Não? Não. Não é não? Como? Então o concreto, ele não é mais real do que o espírito. Por um motivo. Porque o espírito, ele é eterno. Agora tem um problema. Para nós, concreto é aquilo que se pega e aquilo que existe. Né? Só que esse que a gente chama de concreto, isso aqui vai deixar de existir. Então isso aqui é muito mais subjetivo do que o espírito. Porque o espírito não vai deixar de existir. Então ele é mais concreto do que a caneca. Isso aqui é mais subjetivo nessa perspectiva. Vocês entendem, amados? Então, algum teólogo disse assim, que a grama do céu, ela é o verde da grama do céu. O verde da grama do céu é muito mais verde do que o verde da grama da terra. Alguém disse que o chão do céu, ele é muito mais concreto do que o chão aqui da terra. Porque o chão da terra aqui vai se desfazer, vai deixar de ser. E da eternidade não. Então, percebam como a gente às vezes não entende a realidade, amados, que é a eternidade, a realidade que é o céu, a realidade, porque assim, o que é real é aquilo que nunca vai deixar de ser. O que é real, a realidade é imutável. A realidade ninguém altera. Realidade, ela está estabelecida e não tem condição de nenhum ser no céu, na terra, debaixo da terra, no inferno, de alterar. Ah, eu não creio no inferno. Não fará diferença nenhuma. O inferno continuará existindo. Não acredito em Deus. Não vai fazer diferença nenhuma na realidade de Deus ser. Ah, eu não acredito no céu, não acredito nisso, não acredito... Não faz diferença o crer ou não crer. Porque o que é real e acabou. Pronto.
Eu não tenho capacidade de alterar realidades, amados. Nós não temos capacidade. A nossa crença, ela não interfere em nada nas realidades. Nossa fé não interfere em nada nas realidades, né? Estou falando fé no sentido geral religioso. E aí o que acontece? Então a gente precisa entender que aqui João estava vendo, mas estava vendo uma realidade, ou seja, estava vendo aquilo que existia, aquilo que era. Aliás, aquilo que era, aquilo que é e aquilo que havia de ser, que é o texto, né? Usa essas expressões, o que era, o que é e o que havia de ser. Deus é o que era, o que é e o que havia de ser. Então não há tempo, não há espaço, não está limitado a isso, está para além. Então assim, o tempo e espaço são relativos. Né? Tempo e espaço são relativos. Pô, mas Albert Einstein descobriu isso aí. Só que a Bíblia já mostra isso para nós há muito tempo, pela revelação de Deus. Né? É que talvez alguns não tiveram a iluminação ainda da revelação. Mas a questão é, aqui então João viu, mas viu aquilo que era real, ou seja, que estava acontecendo. Ó, é gerúndio, né, que a gente chama no verbo, na língua portuguesa, né? Gerúndio, aquilo que vai, né, é contínuo, né? Não é aquilo que aconteceu ou que acontecerá. Está acontecendo. Então, enquanto nós estamos aqui, as coisas estão acontecendo na eternidade. Melhor ainda, já aconteceram. Nessa perspectiva de que as coisas já estão lá para frente e nós ainda estamos presos nesse negócio chamado tempo, porque o tempo ele é relativo, ele tem sua relatividade, não é? O tempo, eu estou falando do tempo cronológico e ainda mais o existencial. O existencial é o que Eclesiastes 3 diz. Tem gente que está aqui, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 comigo, 10 pessoas comigo, eu conto, devo contar. 10 pessoas aqui, ó. Nós, né, os 10 aqui, estão em tempo cronológico o mesmo. Estamos iguais, irmãos. Estamos aqui no dia 2 de outubro de 2024, às 19 horas e 53 minutos. Né? Se ainda tivesse 2 alunos nossos aqui, que moram na Suíça, eles estariam num tempo cronológico um pouco diferente. Mas aí isso é uma exceção, né? Estamos falando aqui de todos que vivem aqui, pelo menos, no mesmo país. Estamos no mesmo tempo cronológico. Eles podem até ter uma diferença, uma variável na hora, mas no dia e no ano, não. Né? Então, vamos lá. Só que o tempo existencial, todos nós aqui, é possível que estejam em tempos diferentes uns dos outros. Que tempo é esse que eu estou dizendo? Quer dizer, o que Eclesiastes 3 diz? Há tempo de chorar, há tempo de rir, há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de fazer festa, há tempo de luto, de enterrar, há tempo de abraçar, tempo de afastar, de abraçar. Enfim, tempos existenciais. Nós estamos nos nossos tempos distintos uns dos outros. Tá certo? Então, só para a gente entender essa dinâmica, nós estamos falando de coisas assim, amados, complexas demais. E aí aqui o interessante é que na sequência, João, ele vê e ele ouve, né, toda aquela multidão. Então o que João descreve aqui é só por causa de uma revelação de Deus. É essa palavra, apocalipse, revelação. Então Deus, ele desnudou, ele descortinou, ele tirou o véu, né? Ele deixou tudo assim exposto para João. Aquilo que é uma realidade nós não temos condição de ver, porque os nossos olhos são limitados, nós não temos condição. De vez em quando Deus abre os olhos de um, de outro, tem uma visão, tal. A gente chama de revelação, né, os pentecostais, revelação. Tive uma revelação, tive uma visão, né? Às vezes Deus faz esse trem aí. Lá no Antigo Testamento a gente via muito isso nos profetas, né? Mesmo porque uma das palavras, um dos termos hebraicos para profeta é aquele que vê, né? Roê. Roê é traduzido no português para profeta, mas é aquele que vê. Só um exemplo, rapidinho. Aí eu não sei se é Elias ou Eliseu, eu acho que é Elias. Enfim, Elias estava lá de boa, tal, tranquilo na tendinha dele. Aí o seu ajudante lá, o Geazi, né? Ele sai assim e quando olha assim, vê um monte de exército, assim, os exércitos vindo contra ele, e o menino apavorado, né? Aspirante a profeta, não tinha muita experiência. Aí foi lá para o profeta Elias, ou Eliseu, depois vocês me corrijam, tá? E disse assim, meu pai, os inimigos estão aí e tal, aquela coisa toda, né? E o profeta tranquilo, amados. Tranquilo, de boa, sem apavoramento.
Ele sai, ele olha e ele ora a Deus: Senhor, abre os olhos do moço para que ele veja, né? Aí quando Deus abre os olhos dele, ele vê por trás do exército, assim, ó. Eu não lembro se é assírio, enfim, os exércitos inimigos. Por trás, assim, cheio de cavaleiros e carros e aquela coisa, aquele exército de Deus, amados. Né? Então, assim, o profeta via aquilo que a maioria não viu, quase todos não viam. Então, de vez em quando, Deus faz isso. E a gente chama de visão ou de revelação, como queiram alguns. Mas, enfim. E eu estou falando tudo isso para, no capítulo 10, quase contradizer isso. Interessante, né? Vamos lá, o capítulo 10. Entrando no capítulo 10 aqui, tá? Esse capítulo 10, vocês vão perceber que ele é um intervalo. Porque lembra que a gente está na sexta trombeta? Vocês lembram? Sexta trombeta, capítulo 9, né? Aí a sétima trombeta, ela vai vir, ó, lá no capítulo 11 para lá. Só que aqui é um intervalo entre a sexta e a sétima trombeta. Olha que coisa curiosa que aconteceu aqui. Nesse intervalo, João recebe mensagens, né, de Deus que ele não é autorizado, ó, e outras que ele é ordenado a profetizar. Então ele recebe algumas mensagens de Deus, alguma revelação de Deus. Algumas Deus fala: escreve isso aí, como você vem fazendo, porque Deus ordenou para que ele escrevesse as visões. Só que aqui, no capítulo 10, é bem curioso. Vamos ler, amados? Capítulo 10, verso 1 em diante. E vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste, o arco-íris, né? E o rosto era como o sol, e os pés como colunas de fogo. E tinha na mão um livrinho aberto, e pôs o pé direito sobre o mar, e o esquerdo sobre a terra. Vocês conseguem imaginar o tamanho, amados, desse anjo, não? Hã? Quanto que ele calçava para ter um pé na terra e outro no mar, mano? Imagina só. Olha só que grande. Vocês imaginam assim, você tem uma visão dessa, assim, se olhar assim, ver um ser na sua frente, angelical, que ele é tão imenso que ele vai lá na abóbada. A abóbada é o arco, tá? Ali, ó. Lá num semicírculo, lá no céu, onde você consegue enxergar, aí você vê um pezão dele lá no oceano e outro pé assim, ó, em alguma terra. Você imagina que coisa maravilhosa, amados? Então, é interessante aqui, no verso 3, que ele continua: e clamou com grande voz, como quando brama o leão. Havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. Então ele foi ouvindo as vozes. E sendo ouvidas, aqui o verso de número 4, que é a chave do que eu estou propondo. E sendo ouvidas dos 7 trovões, as suas vozes, eu ia escrevê-las, mas ouvi uma voz do céu que dizia: sela o que os 7 trovões falaram, e não escrevas. Olha que coisa curiosa nesse verso 4, amados. João, ele foi ouvindo, como a gente viu, capítulo 9, eu vi o número lá dos cavaleiros lá e tal, do exército todo. Eu vi um monte de coisa, teve algumas explicações, né? Lá desde o capítulo 4, capítulo 5, ó, isso aqui é o leão da tribo de Judá, isso aqui é isso e tal. Ele foi sendo orientado, foi sendo ensinado por Deus ali. Só que aqui ele ouve algo que ele ia escrever. E Deus disse: não escrevas. Ou seja, existe, amados, algo que vai acontecer no final dos tempos, que Deus deu o privilégio apenas para João saber. Veja que coisa interessante. Só o apóstolo João teve de Deus o privilégio de saber algumas coisas que vão acontecer na eternidade, e isso simplesmente ele não autorizou que nós ou outras pessoas soubessem. Me lembro de Paulo, o apóstolo, segundo aos Coríntios capítulo 12. Ele diz que ele foi arrebatado aos céus e lá ouviu coisas tão maravilhosas que ele disse, coisas indizíveis, né? Inefável, dependendo da versão, indizíveis, que ao homem não é lícito, não é permitido saber. Ou seja, o apóstolo Paulo também ouviu coisas de Deus que não foi autorizado a nenhum outro ser humano estar sabendo e ouvindo. Veja só, amados, o que ele ouviu, o que João ouviu. E aí o capítulo 12 a gente entende o porquê que Deus deixou um espinho na carne de Paulo. E ele explica no texto. Isso aqui não é uma interpretação minha, está escrito lá.
foi-me dado o espinho na carne por causa das revelações, para que eu não me orgulhasse delas. Porque o que ele ouviu deve ser uma coisa, se deve não, com certeza, uma coisa muito maravilhosa, mas a ponto de Deus não autorizar que ele escrevesse isso, compartilhasse isso com outras pessoas, conosco, no caso aqui, né? Se ele escrevesse, nós teríamos acesso e tal. Olha só. E foi-lhe dado esse espinho na carne. A gente vê o propósito, então, de Deus permitir um sofrimento na vida do seu servo, muitas vezes para mantê-lo humilde, né? Olha as lições que nós vamos tendo aqui, lendo a Bíblia, compreendendo essas coisas. Mas vocês estão percebendo o quanto que o estudo, ele nos edifica de uma forma profunda, porque vai nos ensinando, né, aquilo que Deus quer que a gente absorva. No caso, a humildade, a grandiosidade de Deus, não é? Que Deus, quando a gente lê o livro de Apocalipse, né, é isso que eu estou tentando compartilhar com vocês, não sei se eu estou conseguindo, mas como Deus ele governa a história. Tá tudo certo, amados, não tem nada fora do controle de Deus. Deus não está suando no canto da orelha não para fazer coisa nenhuma. Ele está conduzindo a história humana, consequentemente está nos conduzindo nisso. A nossa vida, Deus nunca, jamais, na vida de ninguém perdeu o controle de nada, em tempo nenhum, amados. Se os pentecostais estivessem assistindo essa aula, ia falar glória a Deus agora. Eu vou repetir para ficar gravado. Deus jamais, em toda a existência humana, inclusive na nossa vida, na história humana, no cenário político, cultural, mundial, econômico, nunca perdeu as rédeas de nada. Ele está conduzindo exatamente a história humana e a sua igreja está conduzindo com aquilo que ele propôs. Nenhum dos pensamentos, nenhum dos planos de Deus podem ser frustrados por ninguém. Deus não se decepciona com ninguém. Deus não tem que arrumar um plano B na vida de ninguém. Deus não fica desesperado, apavorado, pensando o que vai fazer para remediar uma situação. Deus está, como diz o capítulo 4, assentado no trono, governando, soberano. Diga, Marquinhos, você deu um sinalzinho aí? Quer falar, meu amado? Pode abrir o microfone da sua contribuição. Como diz um certo cidadão, dê os 2 centavos de contribuição. Vê se você consegue abrir o microfone aí, meu amado. Toca aí no microfonezinho. Não está conseguindo, não? Será que eu consigo daqui? Deixa eu ver. Acho que não consigo, não. Toca aí na telinha que aparece. Toca na telinha assim, ó. Às vezes ele está escondido. Tocou na tela, ele aparece o microfone. Deve estar riscado. Tira o risco dele. Veja aí se consegue. Veja aí. Tá ruim a tela? Eita. Vai tentando aí, meu amado. Se você conseguir... Aliás, eu vou ver se você conseguir. Eu te dou aqui a fala, tá bom? Isso aí, os universitários. Me ajuda aí. Bom, enfim, eu vou continuando aqui. Enquanto não consegue lá ligar o microfone, abrir o microfone, é só tocar. Às vezes some, né? Dependendo do aparelho, some. Ixi, não atirou o vídeo. Vamos lá, tomara que não tenha sido arrebatado e a gente ficou. Acho que não, né? Deus queira que não. Vamos todo mundo junto, vamos entrar no acordo. A gente já fez esse acordo, eu acho. Devia estar no contrato do curso, né? Colocar lá, vai todo mundo junto. Ninguém vai antes de ninguém, não. E deixa alguém para trás. Mas vamos lá, enquanto o Marquinhos lá resolve lá, eu vou continuando aqui. Então, amados, o capítulo 10... agora sim, Marquinhos, vai lá. O espinho na carne é Paulo não falar o que é do de Deus. Desculpa, eu não entendi. O espinho na carne que Paulo recebeu é não falar o que ele ouviu de Deus. Não, o espinho na carne é um sofrimento, né, que Deus permitiu que ele tivesse. Esse é o espinho na carne. Simbolicamente, o espinho, ele em relação a Paulo, era um tipo de sofrimento. A discussão é, que sofrimento era esse? Aí alguns vão falar que foi a sua visão, né, porque quando ele teve o encontro com Cristo no caminho de Damasco, ele ficou cego. Depois recobrou a vista, mas talvez Deus deixou uma sequela na visão dele, né? Isso eu estou falando de opiniões, tá? Não estou afirmando nada. Só estou falando o que os estudiosos dizem. Outros pensam que esse espinho, ele se refere à sua consciência culpada, porque ele segurou as vestes daqueles que apedrejaram o primeiro mártir da igreja, que foi Estevão,
O texto diz que Paulo estava lá, né, possivelmente era muito jovem para executar o juízo. Então ele segurou as vestes daqueles que apedrejaram Estevão, né? Apedrejaram Estevão. Então, essas duas possibilidades. Tem uma terceira lá que eu esqueci, enfim, mas assim, gira em torno disso. Só que algumas eu não acredito muito, não. Por exemplo, a Bíblia diz que o espinho era na carne, não era na alma. Então, talvez não era essa consciência culpada que ele carregava, né? Eu acho mais viável. A questão de que o sofrimento ele era físico. Agora, se era visão ou era outro tipo de sofrimento, como, por exemplo, o que Paulo apanhou, mas ao longo do seu ministério, não é brincadeira. O homem que tomava surra, nunca vi. É igual aqueles meninos obedientes. Era pisa. Lá, Rejane, é peia que fala lá? Como que fala lá, Rejane? Na sua terra, ela é peia? Tem peia, pisa, surra, enfim. Mas assim, apanhou muito, né? Não sei se alguma sequela que foi lhe permitida. Agora, interessante também que o texto vai dizer que um mensageiro de Satanás é quem causava esse espinho na carne. Então, olha só, talvez Deus permitiu de fato que algum demônio, de alguma maneira, pudesse afligir Paulo. Como era essa aflição, nós não sabemos. Mas isso também não dá direito, amados, a afirmar, como o movimento da batalha espiritual afirma, né? Que Deus dá legalidade aos demônios. Isso não se aplica não, pelo amor de Deus, tá? Mas o que acontece o que era o espinho? Era o sofrimento, né? Agora, qual era a finalidade do espinho? Que isso é o mais importante do texto. Então, quando a gente vai ler o texto e procura o seu significado, os seus ensinamentos, a gente precisa entender o que o texto pretende ensinar mesmo. Então, qual é o ensinamento ali? Pode ter outras coisas que a gente pode discutir, mas qual é a finalidade daquele texto estar escrito daquela forma? Nesse caso, segundo os Coríntios, capítulo 12, está escrito para que saibamos que, aliás, em relação ao Paulo primeiro, né? Em relação a Paulo, para que Paulo não se exaltasse, ponto final. Então, o texto é muito claro nisso. Deus me deu o espinho na carne para que eu não me exaltasse. Então aquela condição de sofrimento tinha a finalidade de manter Paulo humilde. Porque o que ele recebeu lá, alguns aí, amados, não recebe nem um décimo que Paulo recebeu, já acha que é melhor, se orgulha, tem uma empáfia, uma soberba, né? Os caras aí que, porque teve uma visão, porque Deus usa assim, porque Deus já operou na sua vida isso, porque pensa que são melhores, mais espirituais e essas bobagens todas. Imagina Paulo, o que ele teve de Deus, da parte de Deus, nesse sentido extraordinário, né? Então, essa é a finalidade, para manter Paulo humilde. Esse é o principal ensino do texto. Se nós aprendemos isso, vamos assim ser abençoados, né? Então, podemos discutir, né, outras coisas. Tranquilo, Marquinhos? Posso seguir aqui? Vamos lá? Então, vamos lá. Então, amados, capítulo 10... Oi? Alguém falou? Posso seguir, né? Capítulo 10, então... vai ser esse intervalo entre a sexta e a sétima trombeta. Só que o capítulo 11 também ainda, né, na continuação, fala de duas testemunhas. Estou dando uns resumos aqui, tá? Essas duas testemunhas aqui que Deus vai usar para denunciar o pecado humano e também a última trombeta vem na sequência. Essas duas testemunhas aqui, ó, do capítulo 11, é interessante que há discussão também, né? Quem são essas duas testemunhas? Bom, alguns falam, Moisés e Elias, Enoque e Elias, porque foram homens que não morreram, né? Aliás, Moisés não, desculpa. Alguns dizem que é Moisés por conta de uma característica, mas alguns dizem assim, são duas testemunhas, essas testemunhas foram esses que Deus enviou novamente porque não passaram pelo processo da morte, que foi Enoque, que foi trasladado vivo, e o Elias, subiu também ali naquela condição, vivinho da Silva, né, amados? Então, isso talvez seja uma prefiguração do arrebatamento da igreja, que seremos transformados. Vivos, os que estiverem vivos. E o Paulo, eu como Paulo, também espero que sejamos vivos arrebatados, né? Paulo diz, nós que estivermos vivos seremos transformados ante a última trombeta, né? No abrir e fechar de olho. Então eu penso igualzinho Paulo, mano. Eu penso que eu vou estar vivo da Silva. Como eu tenho um pouco medo de altura, só vou dar uma fechadinha no olho, que é para não ver essa subida vertiginosa. Mas assim, nós precisamos, brincadeiras à parte, nós precisamos, como servos de Deus, estarmos vivendo como se Deus fosse nos levar vivos. Tá certo, amado? É por isso que a nossa vida tem que ser diante de Deus, em arrependimento, em entrega, em rendição, né?
em adoração, nesse sentido, porque eu não espero morrer, sinceramente. Eu gostaria muito de não passar pela morte. E eu acho que vocês deveriam fazer esse cálculo, porque eu fiz o cálculo e eu vi que não é vantagem morrer, mano. A vantagem é ser arrebatado vivo, não é certo? E é o que eu espero, e que todo servo de Deus, é que eu falo num tom de brincadeira, mas que todo servo de Deus deveria ansiar por isso. Deveria ser um anseio do nosso coração, que o Senhor nos buscasse em vida, né? Que a vinda do Senhor, como diz o texto de Paulo lá aos Coríntios, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Né? Então isso deve ser o desejo do nosso coração, a vinda do nosso Senhor. Ouvimos aí o toque da trombeta do arrebatamento, né? Sermos de fato levados por Deus enquanto aqui estivermos ainda fazendo as coisas, que a Bíblia diz que será assim. Dois vão estar no campo, né? Um vai, outro fica. Dois estarão numa moinha, um vai, outro fica. Dois estarão numa cama, um vai, outro fica. Ou seja, é o cotidiano. Porque quando Jesus disse assim, lá em Lucas, né? Tem esse texto mais completo em Lucas. Ele diz o seguinte, olha, como vai ser esse dia aí? Vai ser como nos dias de Noé. Casavam, davam-se em casamento, todo mundo trabalhava, estava tudo comum. Tudo normal. A normalidade da vida. Então tem pessoas que acham que para isso acontecer vai ter que ter antes um sinal, uma coisa extraordinária. Não, amado, Jesus disse, como nos dias de Noé, a vida corria comum. Então é por isso que quando acontece, lá em Israel teve lá uma nuvem não sei das quantas, e o povo diz, eita, é a vinda de Jesus. Está acontecendo guerra não sei aonde, não sei o que, é a vinda de Jesus. Amados, a Bíblia diz, Jesus nos disse diretamente, a vida vai correr normalmente. E quando menos esperar, como um ladrão furtivo vem, numa madrugada, na casa de alguém, vai acontecer. Assim como o ladrão, Jesus disse, assim como o ladrão, inesperado. Porque a vida vai estar comum. Então a gente precisa viver como se Jesus de fato viesse agora. Não é, amado? A gente precisa viver uma vida como se... É igual um ensino que a gente muitas vezes fala na igreja, que eu acho... Até ouvi esses dias em algum lugar, não que eu estava, eu ouvi, sei lá, assistindo alguma coisa, eu acho. Né? É ceia, essa semana é ceia, prepare a sua vida, jejue, consagre, aquela coisa toda. E eu fico perguntando, meu Deus do céu, só na semana da ceia e o resto do mês? A vida não deve ser também da mesma forma? Umas ideias, umas coisas que vai criando na cabeça, que a gente procura na Bíblia e não existe esses ensinos. Né? Então eu devo viver todos os dias, todos os momentos da minha vida como se Jesus viesse. E essa vida cotidiana, mano, essa vida comum, essa vida ordinária. Tem um livro aqui que eu tô aqui querendo ler aqui, tô me organizando. Deixa eu ver se eu coloquei ele para cá, para eu, sei lá onde está. Enfim, tá aqui, ó, pronto. Teologia para o cotidiano. Esse aqui é um devocionalzinho que eu vou começar, se Deus quiser. A sabedoria bíblica para a vida diária, teologia para o cotidiano. Vai falar sobre a liturgia do ordinário, né? Nossa vida tem que ser ordinariamente extraordinária, ou extraordinariamente ordinária. Ou seja, no lidar de cada dia, de cada situação comum da vida, amados. Aqui é que a gente vai servindo a Deus em todos os contextos possíveis do dia a dia. E a vinda de Cristo pode acontecer a qualquer momento. Mas voltando um pouco aqui. Eu nem sei por que eu cheguei até aqui, vou até tomar um gole d'água. De vez em quando eu desvio, né? Desvio, mas volto, reconcilio com vocês. Então, as duas testemunhas, eu estava falando sobre Enoque, sobre Elias, sobre essa questão. Diga, Luciano, pode falar, amado. Só complementando o que você falou, a oportunidade é dada a todo momento que você acorda. Sim, exatamente. Todo momento. Você dormiu, você não vê nada. Quando você acordou, você nasceu de novo. Se levar em conta aí que a gente entra em alguns estados respiratórios inconscientes aí na madrugada, né? É quase isso, né, mas é por isso que para nós a morte não é um problema. Se amanhã, daqui a pouco alguns de nós vão dormir, né? E a gente pensa até que todos vão acordar, quem é que sabe? Se eu acordar amanhã, Deus está comigo. E se eu não acordar amanhã, ou acordar morto, eu estou com Deus. Então tá tudo certo, amado. Ou Deus vai estar com a gente, ou a gente vai estar com Deus. Tá vendo só? Não tem, é ganhar ou ganhar, é vitória sobre vitória. Tá tudo certo, né? Onde está a morte, teu aguilhão? Onde está o inferno, tua vitória? Né?
Então é o que diz, esse texto que eu estou citando é sobre o arrebatamento, lá em 1 Coríntios capítulo 15, né? Não sei se vocês conhecem esse texto, 1 Coríntios capítulo 15, verso 51, em diante, né? Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará. E nós que estivermos vivos, né, seremos transformados. E o que é mortal vai se revestir da imortalidade. O que é corruptível vai se revestir da incorruptibilidade. E quando isso que é mortal se revestir da imortalidade, e quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, então cumpre-se a palavra que está escrita. Tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó inferno, a tua vitória? Onde está o teu aguilhão? Porque a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Olha que coisa interessante. Então, 1 Coríntios capítulo 15, verso 51 ao 58, vai falar sobre essa realidade. E aí, amados, a gente percebe aqui que no final dos tempos, Deus enviará. É isso que eu falei, a gente precisa procurar no texto o que é principal. As outras coisas a gente pode até compreender, né, secundariamente, mas o que é principal aqui é que Deus ele sempre terá suas testemunhas em todas as épocas e em todas as ocasiões da história. Por mais que a igreja talvez não esteja aqui, aquela que é profética, aquela que prega, aquela que denuncia, né, as estruturas pecaminosas e corruptíveis, mas Deus enviará duas testemunhas. Essas duas testemunhas, quando a gente lê o texto, a gente percebe que elas têm características dos ministérios, tanto do Moisés quanto do Elias, né? Porque aqui fizeram fogo cair do céu, né? Tiveram pragas e tal. Então Deus deu poder a essas duas testemunhas. Quem vai ser? Não temos ideia. Também isso não é importante no texto e sabermos disso. O que a gente falar aqui é cogitação. E a gente, né, sempre está indo na linha aqui da segurança do que o texto diz, do que os versículos podem trazer para nós de informação. Então aqui essas duas testemunhas no final dos tempos haverá. Os olhares estarão nessas duas testemunhas. Então serão duas pessoas reais, tá? A gente está falando de pessoas reais. Duas pessoas, homens de Deus, que estará proferindo as palavras de Deus nesse contexto. Vocês lembram do contexto? Demônio solto, o pau quebrando em todo mundo, falta de alimento, de água, calor absurdo, enfim, a terra um caos, né? A humanidade mais se revoltando diante de Deus. Eu não sei se eu cheguei nessa parte, ou se eu acabei não comentando, mas diz que quando Deus mais mandava o seu juízo, os homens mordiam a língua de dor e mesmo assim eles blasfemavam de Deus. Então, para muitas, ou talvez a maioria das pessoas, os juízos de Deus, mesmo assim, não será suficiente para levar essas pessoas ao arrependimento, amados. Eles vão blasfemar mais ainda de Deus, porque o coração se tornará tão endurecido que eles não, por mais que Deus... E quando Deus está enviando esses juízos dele, é para de fato ainda ser a última oportunidade de chamá-los ao arrependimento. Não é o castigo pelo castigo, não é o juízo para castigar, melhor dizendo. É o juízo para trazer a consciência e a realidade do arrependimento, mano. Porque a punição de Deus, de fato, é a morte eterna, é o lago de fogo. Então esses juízos ainda são ações de Deus para chamar o homem ao arrependimento. Mas olha só, no leito de morte, no sofrimento, tem pessoas que ao invés de se dobrar diante de Deus, aí que eles blasfemam mais ainda. Né? Eita, a bateria está acabando aqui, deixa eu só... Esqueci de ligar o fiozinho aqui, ó, que coisa. Calma aí, mas aqui é ao vivo, a gente faz aqui, ó, opa, não, pronto. Aqui acontece tudo também, né? Ainda bem que pronto. Veio a luz de novo, haja luz e houve luz. Então, só para a gente entender, e as lições que a gente vai tendo, né? Aqui, quando a gente vai pensando em toda essa realidade e quais são os propósitos de Deus, tudo isso. Por que Deus vai trazer esse juízo no final dos tempos? Aí tem alguns propósitos, né? E um deles é ainda dar essa oportunidade, essa janela de salvação, ainda a porta está sendo aberta e o convite está sendo feito, né, para se arrependerem e para se arrepender dos seus pecados. E muitas pessoas, pelo contrário, elas vão endurecer mais o coração ainda, porque a graça tem dois resultados. Como o sol, ele tem dois efeitos e depende muito do material que ele tem em contato. Então o sol, diante da cera, amolece, derrete, né? Diante do barro, endurece, na argila.
Então, o efeito, o Sol, a ação é a mesma, são os raios solares. Mas dependendo dos materiais, ou a graça de Deus, ela dependendo do coração que ela é recebida, pode endurecer ou pode, de fato, amolecer. Ou leva-se ao arrependimento, ou leva a pessoa a se rebelar ainda mais em relação a Deus. Diante de Deus, ninguém fica neutro. É bem interessante quando a gente vê Jesus, né? Conversando com um com o outro, tendo contato, ninguém era neutro, amados. Não teve ninguém neutro. Ou rejeitava Jesus ou se rendia diante de Jesus. Um dos dois. Neutro não ficava. Só teve um rapaz, é bem curioso essa parte, porque alguns dizem, né? Alguns textos dizem que alguns se aproximavam de Jesus e se alegravam, o adoravam, se arrependiam e tudo mais. Ou seja, uma ação alegre. E outros se revoltavam com grande ódio. Então, ou era amor ou era ódio. Mas a relação é essa, amor ou ódio, né? Agora teve um rapaz que ficou triste. Ódio é uma coisa, estou falando de tristeza, tá? Esse rapaz saiu triste da presença de Jesus. Foi o único que mostrou algo diferente, nem amor nem ódio, tristeza. Por quê? Porque quando Jesus disse assim, ó, vende tudo que tem, aquele jovem rico, né? Vende tudo que tem, dá aos pobres, reparte aos pobres, depois vem e segue. Minha Bíblia diz que ele saiu triste, porque Jesus disse isso. Então, olha que coisa curiosa, né? O coração dele estava pegado mesmo àquelas riquezas e aquelas coisas materiais, enfim. Diga, Luciano, pode falar, meu amado? Essa semana eu justamente ouvi sobre isso. Na vida cristã não existe equilíbrio. Se sua vida está equilibrada, alguma coisa está errada. Ou você está totalmente, ou não está totalmente. Não, deixa eu só, estou tentando entender. Não existe equilíbrio, mas que sentido você ouviu assim? Ou você serve a Deus ou serve o mal. Ah, sim. Talvez pessoas que levam a vida naquele equilíbrio. Essa semana eu vou para a igreja, semana que vem já não vou. Tô ali me consagrando, mas tem um pecadinho de estimação. Então tá naquele equilíbrio ali, enganando a si mesmo. Entendi. Talvez é a palavra que me soou um pouco estranha a palavra. Talvez quem falou, talvez não. A palavra que não encaixou um pouco, né? Pelo menos no meu entendimento, né? Porque equilíbrio é uma coisa que é até positiva, né? Talvez não seja equilíbrio, mas neutralidade, né? Ou inconstância. Talvez acho que o termo seria melhor no contexto, pelo menos que eu estou entendendo, né? Que você ouviu. Quem falou, talvez, estou aqui supondo, tá? Porque equilíbrio é uma coisa até que a Bíblia diz que a gente tem que ter, né? Que é chamada de temperança, né? Temperança. Ele citou até uma parte que tem na Bíblia que fala que o morno, o cristão morno. Sim. Então, aí não é porque só a palavrinha que tá soando no meu ouvido um pouco inadequada no contexto. Porque aí talvez, por exemplo, nessa passagem do morno, né, aqui do capítulo, né, morno, ali é indiferença, né, é insensibilidade, neutralidade mesmo. É uma pessoa que não como diz na teologia refinada, né, não fede nem cheira, né, não infrói nem contribui. Talvez é só a palavra que para mim não está encaixando, mas eu entendi, né, de fato. Ou você está amando a Deus ou odiando a Deus. A relação é essa, né? Ou você de fato serve a Deus ou serve a mamão. Ou você serve a Deus ou vai estar servindo os seus próprios apetites, de fato, né? Ninguém foge dessas duas pontas, né? Não tem um lugar de neutralidade, né? Mas equilíbrio, eu acho que talvez a palavra que não encaixou no meu entendimento, talvez no contexto, mas entendi a reflexão. Mas esse é o ponto aqui, amados, a gente tem que entender que Deus ele enviará nesse tempo, tá? Para que as pessoas possam de fato, né, ainda terem a oportunidade de se arrepender, nunca faltou mensageiro de Deus, nunca faltou profeta de Deus, nunca faltou ensinamento de Deus, nunca, mas nunca. Lá tem um texto, se não me falha a memória, em Amós, acho que é Amós, me fugiu da mente. Mas diz o seguinte, o texto, eu lembro do texto, não lembro onde está exatamente. Mas assim, o meu povo ele perece, ele padece, ele sofre, porque rejeitaram o conhecimento. Olha só. Mas não é, acho que é Amós 6:6, um negócio assim.
Mas não é porque faltou, o texto vai dizer, não é porque faltou o conhecimento, é porque rejeitaram o conhecimento. Então nunca faltou o conselho de Deus, nunca faltou palavra de Deus, nunca faltou profeta de Deus, nunca, em momento nenhum na história humana, até hoje, e nunca faltará. O que tem são pessoas que não dão ouvidos, amados. Então, às vezes eu vejo hoje, né, algumas pessoas assim tão desanimadas com a igreja e dou razão a elas, e elas têm razão mesmo em vários contextos, né, de desacreditar de muitos contextos aí. Só que elas pensam assim, não existe mais. Não tem mais igreja bíblica, não tem mais isso, não tem mais... Não, tem, sempre teve, nunca vai deixar de ter. A Bíblia chama de remanescente, amados. E sempre foram a minoria. O povo de Deus nunca foi maioria em nenhuma parte da história, nenhum momento da história. O povo, ó, olha como é chamado o povo de Deus, ó bichinho de Jacó, povozinho de Israel. Sempre foi um contexto menor em relação ao todo. Então, assim, não é a maioria, mas não é o grande número, tá certo? Hoje nós temos 8 bilhões de seres humanos na Terra. A população mundial é em torno de 8 bilhões. Declaradamente, são 2,1 bilhão que se declara cristão. Detalhe, esses 2,1 bilhão inclui protestantes, católicos e talvez uma outra ramificação. E assim, então a gente está falando de um quarto, a gente está falando de hoje, tá? Só de hoje, a população de hoje, não estou falando nem da história, para trás nem para frente, de hoje. Então hoje, se nós fôssemos considerar de uma forma muito otimista, mas seria um quarto da população humana que seria salva, servos de Deus, um quarto. Então de 8 bilhões, tem 2 bilhões que se declaram, se declarar é uma coisa. Deus reconhecer é outra história. Então por isso que eu falei, para ser muito otimista. Porque se a gente for realista, eu não duvido nada, mano. Que deve ser aí... lógico, eu estou falando aqui de uma forma imprudente, no sentido que eu não estou, né, falando que o número é esse. Mas se são 2 bilhões declarados, é só pegar uma amostragem. No nosso país, são 70 milhões de evangélicos. Vocês acham mesmo, mano, que 70 milhões assim é gente regenerada, salva, convertida, arrependida? Você acha mesmo? E eu não estou falando da vida dos outros, não. A minha preocupação é isso. Será que eu estou nesse meio, Jesus? Essa deve ser a minha preocupação, amados. Eu nem faço essa análise para saber se os outros são. Isso não é competência minha, não é jurisdição minha. Eu não sou nenhum secretário da Trindade para falar quem é salvo e quem não é. Né? Agora, é uma realidade observável. Oh, meu Deus, eu sou sociólogo. Eu observo as coisas. Eu sou terapeuta, eu presto atenção nas palavras, nos comportamentos, nos gestos, nas linguagens das pessoas. Então, para mim é óbvio que 70 milhões não são salvos. Agora, a minha preocupação é, será que eu estou nesse meio, Jesus? Essa deve ser a nossa preocupação, né? Igual na ceia lá. Um de vocês vai me trair. Sou eu sim, sou eu sim, sou eu. Então a gente precisa estar preocupado com esse cenário aí. Mas voltando aqui, então nunca faltou profeta, nunca faltou voz de Deus, nunca faltou a igreja remanescente. Pode ser a minoria, e com certeza é a minoria, como sempre foi, mas existe, amados. Deus nunca deixou sem testemunha. Ele sempre teve testemunha na história. E aqui nós vamos ver 2 testemunhas que aparecerá nesse momento de caos da história humana, capítulo 11. Agora o capítulo 11, ainda, no verso de número 15, aí vem a última trombeta, tá? A gente precisa pensar, ó, que é o intervalo lá, o capítulo 10 entrando no capítulo 11, esse intervalo entre a 6ª e a 7ª trombeta, né? Depois a gente vai ver outros desdobramentos, tá? Então vamos lá. E tocou o 7º anjo, a trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. E os 24 anciãos que estão assentados no seu trono, vocês lembram que esses 24 anciãos, lá do capítulo 5, eles representam a totalidade do povo de Deus? 12 que representam o povo da antiga aliança, né? As 12 tribos. 12 que representam o povo da nova aliança, né? Os 12 apóstolos. Essa representação, então esses 24 anciãos aqui, eles estão assentados em seu trono, diante de Deus, prostrando-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, ó Senhor, Deus Todo-Poderoso, ó, que eras e que há de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste. E iraram-se as nações, e veio a tua ira,
e o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, pequenos e grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca do seu concerto foi vista no seu templo. Olha que coisa curiosa, amados, vocês perceberam? O que João viu foi um templo de Deus, e ele viu a arca, inclusive. Então, assim, quando a gente lê lá o Antigo Testamento, quando Deus vai falar para Moisés construir tudo aquilo lá, aquele templo móvel, né, que era o tabernáculo, tudo mais, ó, Moisés, faz conforme eu te mostrar. Então é bem possível que Moisés também, ele teve alguma visão ali de Deus, e Deus foi descrevendo, inclusive, medidas, material. Deus deu detalhes, amados. Tudo que Moisés fez ali foi Deus descrevendo com detalhes. E aqui aparece, e aí é curioso porque na história nunca a arca foi achada, né? Tem até um filme aí do Indiana Jones bem antigo, que é a arca aí, né? Que estava para ser achada lá e tal. Bem curioso isso. Então aqui aparece, ó. Nem estou falando que isso aqui é literal, tá? Então o templo lá foi visto no seu templo, a arca, e houve relâmpagos e vozes, trovões, terremotos e grande saraiva, né? Chuva de fogo e tudo mais. Então aqui a gente percebe que na última trombeta, todos os reinos são entregues a Cristo. Aí que a gente entende aqui, acabou a história humana, acabou tudo, né? Ó, só para a gente entender que aqui que a gente vai depois ver tudo de novo, depois do capítulo 12, e a impressão é, mas não acabou tudo lá no capítulo 11, por que está começando de novo? Foi aquilo que eu falei para vocês, não sei se vocês lembram, que aqui não é linear, né? O livro ele não está escrito assim, do começo ao fim, ele é cíclico, parece que as coisas vão acontecendo, acabou tudo. Aí depois a gente continua lendo, vai começando, vai acontecendo e acaba tudo. É cíclico, né? Só que aí vai usar outros símbolos, outras metáforas, outra linguagem para falar a mesma coisa. Isso é muito interessante quando a gente lê o livro de Apocalipse, amado, que a gente vai absorvendo mais detalhes. No final do estudo, no final da leitura do livro de Apocalipse, a gente vai ter muito mais noção, sabe? As coisas vão se completando. Participar de mais uma aula de um dos nossos cursos, Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa, a cada dia mais, reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp. Também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e Deus